Meus amigos, olha só o que aconteceu com a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Tem invicto caindo na Série D. Tem time que só sobrou um invicto no campeonato agora nessa terceira fase. A partir da quarta fase, praticamente acabou a terceira fase. Só falta 2 jogos para completar a rodada e só tem um time invicto até agora, galera. E time grande caiu, time favorito caiu. Time que perdeu a visibilidade foi eliminado. Olha, galera, como tá disputado essa Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Gente, não tem time bobo, não tem time bobinho que dá mole. Todo mundo aqui joga o máximo que pode. Então nós vamos pra cá logo, ó. Pra um time que estava invicto e caiu. E ainda, por sinal, foi eliminado, galera. Aqui, ó, primeiro jogo nós vamos analisar aqui, Goiatuba e Manauara. No jogo da ida, lá no Divinão, foi 1-0 Manauara fora de casa, ganhando Goiatuba lá dentro de Goiás. E aí ele foi jogar em casa, ele era o favorito não só do confronto, como estava jogando em casa. O empate servia. Embora eles foram muito bons na fase de grupo, foram líderes do seu grupo, se eu não me engano, os líderes, eles jogaram muito bem, né? O Manauara foi líder do seu grupo, o Nacional foi o segundo. Eu não lembro agora se o Goiatuba foi o primeiro mesmo ou foi o segundo. Mas o Manauara foi o primeiro, ele sempre é o primeiro. Toda temporada ele é o primeiro, ele vai longe no campeonato. Mas dessa vez, galera, quando caiu o jogo para esses dois times, eu até falei no vídeo passado, foi uma pena. Porque é um jogo que era para ter mais para frente, talvez até um jogo do acesso. Por causa que é duas equipes que estavam jogando o fino da bola. Mas aí teve que ter confronto entre eles. Aí no jogo da volta, o Manauara, com o resultado podendo empatar, perdeu em casa por 2-1. E aí foi para os pênaltis e foi eliminado por 4-3 nos pênaltis. Então foi uma pena, alguém tinha que passar, alguém tinha que cair. E aí esse é o resultado, Goiatuba classificado para a quarta fase. No jogo de baixo já não teve confusão, já não teve dificuldade. Ferroviário fez o seu dever de casa. Após empatar por 1-1 lá no Frei Epifânio, lá no Maranhão, ele jogando nos seus domínios, ele venceu por 3-0 o Imperatriz e se classificou. Então não teve problema para o Ferroviário, tá classificado. Aqui nós temos um outro invicto caindo, galera. No primeiro jogo de ida, lá no Biancão, em Rondônia, o Porto Velho venceu o Gama por 2-0. Aqui ele tirou a invencibilidade do Gama. No jogo de volta, o Gama teve que devolver o resultado e venceu por mesmo placar, 2-0, jogando nos seus domínios no Bezerrão, lá em Brasília. E aí o time do Distrito Federal foi para os pênaltis e passou pelo Porto Velho por 5-4. Se classificou com muita dificuldade, né, nos pênaltis, mas estava invicto, não está mais ele e o Manauara. Então, devido aos dois terem perdido, só que o Manauara perdeu nos pênaltis e o Gama ganhou nos pênaltis, o Gama passou, mas não está mais invicto. No outro jogo, galera, tem 2 jogos que faltam terminar dessa rodada. Um é esse daqui, ó. Na Arena das Dunas, amanhã às 20 horas, o América de Natal recebe o Trem do Amapá. O Trem que foi o melhor time do grupo dele, seguido pelo Águia de Marabá. E daí o Trem tem que reverter esse placar do primeiro jogo, que foi 4-1 pro América na casa do Trem no Amapá. Agora ele tem que reverter fora. Então esse é um jogo que a gente imagina que o América de Natal ele vai vencer, ele já era o favorito, ele fez o jogo do acesso contra o Santa Cruz na temporada passada, então imagina que o América vai passar tranquilo pelo Trem, ele é um dos favoritos a subir para a terceira divisão essa temporada. Aqui embaixo, o Luverdense, né? Ele fez o dever de casa, jogando em casa, né? Contra o Guaporé por 1-0. E fora de casa, ele segurou a pressão do Guaporé no Caçolão por 0-0 e passou de fase. E aqui nós tivemos um confronto em que também é uma pena ter um time derrotado, né? Mas um teria que passar, outro teria que ficar. O Águia de Marabá, jogando em casa, lá no Pará, no Zizinho de Oliveira, ele venceu o ABC de Natal por 2-1. É um grande resultado por causa que o ABC de Natal era uma grande equipe. Uma equipe que veio muito bem no campeonato, disputando pau a pau o primeiro lugar com a América de Natal do grupo. Tanto que eles ficaram muito à frente do terceiro colocado. Mas no jogo de volta, na Arena das Dunas, o ABC mostrou por que foi semifinalista da Copa do Nordeste. E venceu fácil, tranquilo, com folga, o Águia de Marabá e despachou ele por 3-0. Então, infelizmente, é aquele negócio, alguém tem que cair, né? Então, da mesma forma que lá atrás caiu o Manauara,
aqui caiu o Águia de Marabá. E aqui nós mais embaixo, nós chegamos ao time, já que a gente falou do Manauara, o time que estava no grupo do Manauara, que é o Nacional. Ele venceu por 1-0 em casa do Capital, uma equipe que jogou muito bem, também terminou líder do seu grupo que tinha um misto, tinha o Ceilândia, né? Jogou muito bem. E aí ele passou e no jogo da volta ele perdeu, né? Ele ganhou em casa de 1-0 e perdeu fora de 1-0. E aí foi para os pênaltis e ele conseguiu fora de casa vencendo os pênaltis por 6-5. O que vocês acham? Que pênalti é loteria? Que pênalti é quem foi melhor? Qual a definição que a gente coloca para os pênaltis? O Nacional passou pelo Capital jogou muito bem. Infelizmente é aquela questão também. É outro jogo que infelizmente um tem que perder, né? E aí dessa vez o Capital caiu e o Nacional passou para outra fase, para a quarta fase, diferente do Manauara, que também é de lá de Manaus, do Amazonas, mas que infelizmente ficou nos pênaltis pelo Goiatuba. No jogo de baixo, nós chegamos ao único invicto. É isso aí, galera. O único invicto da Série D, o Iguatu do Ceará. Primeiro jogo ele foi até a Ilha do Retiro, em Pernambuco, e ganhou do Manguari por 3-2. E já nos seus domínios no Morenão, ele venceu de novo, venceu por 2-1. Passou com 2 vitórias, 5-3 no agregado e segue sendo o único time que não perdeu ainda nessa Série D. Vamos ver até onde vai a invencibilidade do Iguatu. Nos jogos de baixo, olha, o craque de Catalão, o time goiano, ele recebeu o 13 de Campina Grande e ganhou por 2-1. Jogo da volta, o 13 devolveu, só que 1-0. Como no gol fora não conta, no agregado ficou 2-2 e aí foram definidos os pênaltis. Nos pênaltis, o 13 ganhou por 4-3, tirou o craque que também fez uma ótima campanha. Eu acredito que o craque de Catalão, se ele manter essa base na próxima temporada, ele vai vir muito forte de novo. E o 13, que não fez uma boa campanha na temporada passada, nessa temporada ele já foi muito bem e está classificado para a quarta fase. E aí chegamos num jogo de baixo em que um favorito caiu. É isso mesmo. No jogo em casa, né, lá no Francisco Noveleto, o São José do Rio Grande do Sul ganhou da Portuguesa do Rio por 1-0. Só que aí a Portuguesa era a favorita, ia jogar em casa o segundo jogo, jogando no estádio Luso Brasileiro, que é um estádio que fica na Ilha do Governador, no estado do Rio de Janeiro. Só que aí a Portuguesa não saiu do 0-0 com o São José, segurou a Portuguesa de todas as formas, um verdadeiro bombardeio da Lusa do Rio de Janeiro, e aí não conseguiu passar pelo São José se classificou para a segunda fase. No jogo de volta, nós chegamos aqui a um time de Natal que estreou no Brasileiro desse ano, fazendo uma ótima campanha, o Serra Branca. Terminou em terceiro do grupo, foi muito bem, só terminou com uma derrota. No grupo dele, o 13, que eu acabei de falar, foi o primeiro colocado, terminou com 3 derrotas. Ele só teve uma, mas teve muito empate, foram 6 empates na fase de grupo. Mas foi passando, e aí foi enfrentar o Uberlândia, que também foi um dos melhores do seu grupo. E aí ele perdeu em casa, né, no Amigão por 1-0, ele foi Amigão para o Uberlândia, né, o nome do estádio, ele foi Amigão, ele deu a vitória para o Uberlândia por 1-0, e aí fora de casa, lá no Parque do Sabé, em Minas Gerais, o Uberlândia segurou o 2-2 no jogo alucinante, e daí o Serra Branca se despediu, mas fazendo uma boa campanha. Parabéns para o Serra Branca. No outro jogo de baixo, olha, nós chegamos ao Marcílio Dias e Portuguesa de Desportos, aquela Portuguesa de São Paulo, a Lusa. Fora de casa, né, a Lusa segurou o empate de 1-1 com o Marcílio Dias. E já em casa venceu tranquilo por 2-0 e se classificou. A Lusa é um dos times favoritos para subir para a Série C. Olha, galera, anota aí. Temporada passada, a Lusa também era um dos favoritos, mas ela caiu. Porque é o seguinte, vai bater time bom com time bom e alguém vai passar, alguém vai cair. Então a Portuguesa é um dos favoritos. Não garante que ela vai passar. Olha o que aconteceu com o Manauara, que era um dos favoritos, por exemplo. Caiu. Então assim, não tem jeito. Águia de Marabá vinha muito bem, caiu. Capital vinha muito bem, caiu. Então tem muito time bom caindo. Vamos para baixo agora, galera. O Betim de Minas Gerais contra o CSA de Alagoas. O Betim fez o resultado em casa, né? Ele tá jogando naquele estádio do América Mineiro Coelho. Tá jogando no Independência. E aí ele venceu do CSA, que era o segundo colocado na fase de grupo durante o campeonato todo. Na última rodada ele perdeu o segundo lugar para o Juazeirense da Bahia. Mas assim, fez um campeonato muito consistente. E aí chegou nessa terceira fase, perdeu pro Betim em casa. E amanhã no Rei Pelé, em Alagoas, né, no estado do CSA,
ele vai receber o Betim, e aí ele vai ter que reverter esse placar. Será que ele consegue com o apoio da torcida? Acredito que a torcida vai ajudar muito o CSA a tentar reverter esse placar aí. Ele é o favorito contra o Betim. O Betim chegou bem até aí? Chegou. Mas o Betim não está entre as equipes mais badaladas da Série D. Se ele chegar lá na frente, vai ser igual a temporada passada, o que aconteceu com o Maranhão, que chegou na final. Foi chegando aos trancos e barrancos, passando e bateu a final. Tá certo? Então vamos lá. Aqui nós chegamos aqui ao Velo Clube. Velo Clube São Luís. O Velo Clube venceu por 2-1 jogando nos seus domínios no sábado passado. E ontem aconteceu ao contrário. O São Luís reverteu jogando em casa. Hoje, na verdade, ganhou por 2-1. Mas eles foram para os pênaltis e nos pênaltis deu o São Luís 5-3. Está classificado o São Luís. O Velo Clube fez uma ótima campanha num grupo que tinha paulistas e carioca. Mas aí você vê, era um time que era favorito contra o São Luís, mas caiu nos pênaltis, 2-1 para cá, 2-1 para lá, nos pênaltis caiu, essa é a realidade. Galera, chegamos aqui a um jogo do Ivinhema contra o Asa de Arapiraca. O Ivinhema jogando em casa, no Saravão, ele perdeu por 2-1 pro Asa, teria que reverter esse resultado lá em Arapiraca, em Alagoas, né? Só que aí ele não conseguiu, na verdade foi ao contrário, o Asa fez valer o mando de campo, com a torcida apoiando, fez 4-0, e aí se classificou, passou para a quarta fase, está classificado o Asa de Arapiraca. Será que teremos Asa de Arapiraca na terceira divisão mais uma vez? Vamos ver o que acontece mais para frente no campeonato. E aí chegamos ao último resultado, né? O último jogo, em que foi um resultado atípico. Não no jogo de ontem, no jogo de hoje, ontem, que foi o jogo de volta, mas o jogo da ida, em que o Cianorte do Paraná meteu 4-0 no 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba, que chegou até a última rodada na fase de grupos do grupo dele, invicto, perdeu para o Nova Iguaçu, quando ele já estava classificado como primeiro, então deve ter botado time misto, perdeu. Mas aí se classificou como primeiro, depois passou na segunda fase, veio para essa terceira fase jogar contra o Cianorte como favoritaço e caiu o 15 de Piracicaba com essa derrota cachapante de 4-0 no Paraná. E aí depois teve que reverter lá no Barão da Serra Negra, mas aí não saiu do 0-0. O Cianorte estacionou um ônibus dentro da pequena área e a bola não entrava de jeito nenhum. E tá aí, o 15 de Piracicaba eliminado. Próximo vídeo, galera, eu vou trazer os confrontos. Se você gostou, deixa o like aí para apoiar o canal. Tento sempre trazer os resultados de uma forma animada, um jeito maneiro para poder vocês curtir. Mas olha, galera, caramba, quanto negócio maneiro que aconteceu. Resultados inexplicáveis de times favoritos caindo, só sobrando um invicto até agora, o Iguatu do Ceará. E vamos ver até onde que vai esse Iguatu do Ceará. Até onde que ele vai? Não. Até onde vai a invencibilidade do Iguatu. Até hoje, não existe nenhum time que foi campeão da Série D invicto. Será que o Iguatu vai conseguir isso? Ele, embora ele tá invicto, ele é um dos favoritos ao acesso, mas eu não diria que ele é um dos favoritos a ser campeão. Olha que coisa doida. Times que já perderam são mais favoritos do que ele a ser campeão. Mas favorito ao acesso, ele pode sim chegar até o acesso. Só que como ele é do Ceará, como ele é do Nordeste, ali tem muito time favorito. Então, para que ele consiga chegar entre os 6, vai ter que nadar muito. Um passo importante ele já deu. Como não tem derrota, ele tem muito ponto, porque é acumulativo. E daí, mesmo que ele caia nas quartas de finais, se tiver entre os 2 melhores que caiu, ele consegue essa promoção para a terceira divisão. Valeu, galera, um abraço, fui!